Meus irmãos, graça e paz, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar nesta oportunidade a nossa quarta lição da nossa revista de adultos, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o movimento pentecostal. Hoje, nossa quarta lição, vamos trazer algumas informações sobre o puritanismo, movimento que ocorreu ali na Inglaterra, que tinha o propósito de tirar as arestas, todo aquele ranço papal, toda aquela tradição papal que desde a Reforma Protestante, através ali da liderança de Martinho Lutero, a Igreja Reformada vinha trabalhando, vinha enfrentando os levantes, mais focada em se purificar, se desassociar daquelas práticas erradas, contrárias à Bíblia Sagrada, que a Igreja Papal, a Igreja medieval, praticava. O título da nossa quarta lição: o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. O texto áureo, Salmo 85, verso 6. Não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Verdade aplicada. Na vida cristã sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno a princípios bíblicos esquecidos ou enfatizados. Os objetivos, os 3 temas da nossa lição, estaremos pontuando nesta oportunidade: compreender o surgimento do movimento puritano, ressaltar a visão dos puritanos, identificar as raízes do puritanismo. Surgido na Inglaterra, é nessa oportunidade que nós vamos estudar o surgimento do movimento puritano, ali no século XVI, e vamos compreender, entender um pouquinho o surgimento desse movimento, por que ele surgiu, e suas heranças, extraindo lições importantes, relevantes, para que continuemos pegando esses grandes exemplos de retorno à Bíblia Sagrada, esses grandes movimentos ao longo da história, para que venhamos compreender por que estamos aqui, como chegamos aqui, a importância destes grandes movimentos ao longo da história, que tiveram o propósito, o objetivo de trazer o povo a compreender a verdade da palavra de Deus. Então, o propósito primordial do puritanismo era não introduzir outras modificações na igreja, além das requeridas pelas ideias fundamentais do protestantismo, trazer o povo à palavra de Deus, ao verdadeiro evangelho. O nosso texto bíblico está na carta escrita aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2, 12 e 13. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. O primeiro tópico da lição, falando sobre o movimento puritano, o início, como surgiu o puritanismo, o descontamento com a igreja, o cuidado com o indivíduo. Na nossa lição anterior, nós estudamos a importância da reforma protestante, o início da reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Estudamos aprendemos que a igreja medieval, a igreja papal, ela tinha se desviado e muito dos princípios da palavra de Deus. A autoridade papal tinha mais valor do que a própria Bíblia. Os desvios, os desmandos, a corrupção do clero, né? A venda de indulgências, o Papa, o clero, se colocando como o intermediador entre Deus e os homens, querendo assumir ou assumindo aquilo que é o papel que é de Cristo, né? Cobrando indulgências, e Deus movendo seus homens, seus servos ao longo da história, culminou com o que ficou conhecido como a Reforma Protestante, liderada ali pelo monge Martinho Lutero, ali em 517, quando ele prega ali na Catedral de Wittenberg, Castelo, ali na Alemanha, as 95 teses, confrontando, rejeitando, refutando as práticas da igreja medieval, da igreja papal, da igreja católica apostólica romana, contra os desmandos da igreja que tinha abandonado há muito tempo os princípios da palavra de Deus. Então, grandes movimentos, a partir daí vieram surgindo grandes reformas na Alemanha, com o próprio Lutero, reforma na Suíça, com Zwinglio, com João Calvino, né? Reforma nos Países Baixos, com o próprio Calvino, reforma na Escócia, com João Knox. Então, grandes movimentos de retorno, de purificação da igreja, trazendo o povo a ter conhecimento da verdade do Evangelho e rejeitando todos aqueles desvios que a Igreja Católica, por muito tempo, influenciou e influenciava muitas nações. Então, o puritanismo foi um movimento religioso, surgido ali na Inglaterra, século XVI, e seus ensinamentos sedimentavam a necessidade de pureza, retidão do indivíduo, da igreja e da própria sociedade. Nós estudamos na nossa lição passada também, e a época da reforma, século XVI, né, uma época ali em que estava surgindo ali a Renascença, e um dos grandes avanços do período da Renascença, do Renascimento, foi a invenção da imprensa, né? A máquina de impressão tipográfica inventada pelo alemão Johann Gutenberg, ali em 1450, século XV, que foi de grande importância para que a reforma viesse ocorrer. Sem a impressão
se a impressão dos escritos fosse manual, como anteriormente ocorria, a reforma não teria acontecido. Então, Deus, controlando a história, né, na sua presciência, conduzindo os acontecimentos, ainda que o homem se corrompa, Deus, ele tem aqueles remanescentes que não se dobram, não se inclinam aos desmandos daqueles que se opõem a Deus. Martinho Lutero, ele sofreu, ele enfrentou reis, ele enfrentou o clero, ele enfrentou a igreja, o papa, ele enfrentou toda aquela casta, todas aquelas autoridades, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nenhum momento Martinho Lutero retrocedeu e foi um grande instrumento de Deus para que a igreja voltasse aos princípios da santa palavra de Deus. E a partir de então, vários outros homens, influenciados pela coragem, pelo desprendimento, pela ousadia de Martinho Lutero, trouxeram grandes reformas ao longo da história na igreja cristã a partir de então. Então, o puritanismo ele nasceu na Inglaterra em meados do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I, tá? Então, como que os puritanos surgiram? Primeiro, profundamente desejosos de alcançar mudanças mais radicais, seja na igreja, no próprio indivíduo, na sociedade, tá? Muitos dos membros daqueles que vieram a fazer parte do puritanismo, eles haviam fugido durante as perseguições da Rainha Maria. A Rainha Maria, ela antecedeu a Rainha Elizabeth I, e eles fugiram, né, para Genebra, na Suíça. Genebra é como se fosse ali uma cidade de refúgio, né, quando as grandes perseguições vinham contra os líderes das reformas, né, as perseguições tentando trazer de volta ao jugo da igreja medieval, do papado, né, da igreja tradicional, a católica, e estes homens eles fugiram para Genebra, ali na Suíça, e em outros lugares também, ali do continente. E ali eles experimentaram a influência de movimentos protestantes que tinham se afastado mais das doutrinas tradicionais do que o movimento na Inglaterra. Estes homens, eles foram apelidados de puritanos, porque o foco deles era extirpar do seio da igreja toda a influência corrupta, desviante da igreja medieval, da igreja papal. Então eles insistiam em que o culto da igreja inglesa se libertasse de muitas coisas que os desagradavam, como as vestimentas, os aparatos cerimoniais, que eram considerados como pertencentes à velha ordem medieval, à igreja papal. Alguns queriam que cada congregação de cristãos fosse independente, como é o que ocorre hoje com os presbiterianos. Anteriormente, a igreja ela era dirigida pelos bispos, tá? Então existia uma hierarquia. Então alguns queriam que cada congregação de cristãos fosse independente, sem estar sujeita a qualquer governo geral, pelo que foram chamados de independentes e depois de congregacionalistas. Tá? Então, os puritanos eles achavam que a igreja tinha adotado práticas antibíblicas, tá? Daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja ali na Inglaterra, tá? Então, a igreja ela ainda tinha muita influência
da igreja, dos ritos da igreja romana, né? Da igreja papal. Então era preciso reparar os alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimoniais da igreja anglicana, tá? Para aproximar dos ensinos da reforma protestante e assim livrar das impurezas, da mistura de cultos e de outras doutrinas religiosas, num claro retorno à palavra de Deus. O propósito era massificar o acesso das pessoas ao verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, algo que a Igreja Católica empenhou para que isso não ocorresse. Só o Papa tinha acesso, só as lideranças tinham acesso à Bíblia Sagrada. E, além disso, a autoridade papal era colocada acima da autoridade da Bíblia. A palavra final não era o que a Bíblia falava, mas o que o Papa determinava. Então, desvios, corrupção, injustiças e tudo mais, a igreja medieval, a igreja papal, estava envolvida. Então, Deus, ao longo da história, levantou homens que não se dobraram a esses desmandos da igreja medieval, da igreja papal. Então, a palavra puritano, ela começou a ser utilizada para referir-se àquelas pessoas que eram escrupulosas ou cuidadosas, minuciosas, meticulosas em relação ao seu modo de vida. Ou seja, trazer às pessoas a moralidade, a aplicar os ensinos da palavra de Deus, algo que a gente vê muito claro na carta escrita por Tiago, capítulo 1, versículo 22, quando Tiago nos ensina a sermos praticantes do que a palavra de Deus nos diz, nos ensina, não apenas ouvinte. Então, este movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada da Inglaterra. Se tratava de um movimento em busca da defesa da reforma da igreja para que houvesse uma renovação pura, ou seja, incluía rejeitar os vestígios de práticas católicas romanas ainda existentes ali na igreja da Inglaterra. Volta e meia levantava um rei, uma autoridade que tentavam acabar com os movimentos reformistas. Muitos pagaram com suas vidas, muitos precisaram fugir, porque a influência da igreja italiana, da igreja romana, sobre os reis, sobre as lideranças dos países, era muito grande. Então, homens de Deus, muitas vezes pagaram com as suas vidas para que hoje nós tenhamos o que conhecemos, que esta igreja independente, essa igreja, cada um tem a liberdade de abrir o seu ponto de pregação, tem a sua liberdade. Então, isso ocorreu a preço de muito sangue, de muita perseguição, de muitas injustiças, né? Então, a gente precisa conhecer a história para aprendermos a valorizar a liberdade que Deus nos concede hoje, né? Muitos pagaram com suas vidas para que nós hoje tenhamos a liberdade que temos hoje, tá? Então, a igreja da Inglaterra, ela permanecia reformada apenas pela metade. Daí, eles desejarem purificar a igreja desses vestígios restantes da cerimônia ritual e hierárquica católica
da igreja medieval. Além de se preocupar com a reforma da igreja, né, os puritanos também se preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade. Então, a teologia puritana era composta por 4 visões. Primeiro, a salvação pessoal, a salvação pessoal pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, não é mérito humano, não são por obras, né? Pela graça de Deus, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ou 9, a doutrina da suficiência das Sagradas Escrituras, né, deve repousar no centro do que significa ser protestante. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada, tá? A igreja aponta para o que está posto nas Escrituras, ou seja, as Escrituras, a palavra de Deus é a autoridade final, e não a tradição do homem que está acima da Bíblia, de jeito nenhum. A Bíblia ela não foi escrita, a igreja ela não está acima da Bíblia, ela se submete ao que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A igreja ela não passou a existir para que a Bíblia viesse a ocorrer, não. A Bíblia é a autoridade final na igreja, tá? E também a sociedade é um todo agregado para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. Paulo escrevendo, João escrevendo o Evangelho, ele diz: a tua palavra é a verdade, purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Então, a palavra de Deus, a verdade, é a autoridade final na nossa vida. Então, aquilo que Deus diz sim, continua sendo sim. A igreja medieval, a igreja papal, ela colocava a autoridade, a tradição, acima do que a Bíblia ensinava. O segundo tópico da lição, um movimento visionário, a evangelização, a pregação expositiva e a paixão por Cristo. Então, os puritanos, eles desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que estivesse a serviço à vontade de Deus, sendo posteriormente também empregada para transformar toda a sociedade, né? Então, o nosso testemunho de vida influencia aqueles à nossa volta, ainda que não influencie, né? Mas nós damos o exemplo do que é ser um povo de Deus, um homem de Deus, e somos apontados, somos testemunhas. Sobre a evangelização, os puritanos eles eram apaixonados pelo conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Um dos grandes avanços dos puritanos foi a leitura generalizada da Bíblia, né? Movimento que, tendo se iniciado ali em 1580 na Inglaterra, cresceu ali, durou ali aproximadamente, né, 50 anos nessa intensidade. A Inglaterra se tornou um povo de um livro só, que era a Bíblia Sagrada. Naquela época, quando não havia jornais nem revistas, e os livros eram muito poucos, a Bíblia se tornou para o povo um livro-texto para leitura e estudos. Em decorrência disso, desse empenho, dessa dedicação, desse enfoque, desse acesso da Bíblia a todos, tá? Se desenvolveu na vida dos ingleses um sentimento religioso profundo e sincero. Em 1611, né, foi escrita a Bíblia ali, na versão do rei Tiago, né, a versão que conhecemos hoje, a versão King James, ali em 1611. Então, a Inglaterra, o propósito do puritanismo, dos puritanos, era
trazer o acesso ao verdadeiro evangelho, livre daquelas influências pagãs, aquela influência distorcida da Igreja Católica, da Igreja Medieval, livrar a Igreja Reformada dos desmandos, dos desvios da Igreja Católica. E volta e meia existia aqueles que se opunham aos reformistas e ocorriam massacres contra as lideranças reformistas, tá? Então, o propósito sempre foi trazer o povo ao conhecimento da verdade, conforme o próprio Martinho Lutero, quando ele escreveu, aliás, 5 solas, né? Somente a Escritura, a Bíblia Sagrada é a autoridade final. Somente pela fé, a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, não é por mérito humano, não são por obras. Somente pela graça, um dom imerecido de Deus. A igreja ela não tem autoridade para salvar ninguém, quem salva é Cristo. É somente Jesus, tá? Então só a Deus toda a honra, toda a glória. Deus não divide sua glória com ninguém. A reforma foi um retorno ao cristianismo bíblico, apostólico, primitivo. E houve grandes investidas para tentar intimidar, para tentar minar, acabar com as reformas que ocorreram em várias partes da Europa a partir da influência de Martinho Lutero na Alemanha, tá? Então foi um movimento, os puritanos, foi um movimento de pessoas aplicadas à educação e não se furtava a estudar todos os escritos que tivesse acesso, porque entendiam que a pessoa que deseja ser salva, ela precisa conhecer a Deus. A pessoa que quer ser salva, ela precisa conhecer Deus, precisa conhecer a palavra de Deus. Nosso manual de regra de fé e prática. Por isso, é inadmissível ser cristão e não estudar a Bíblia, não aplicar os ensinamentos da palavra de Deus na vida, tá? Há uma incongruência aí. A pregação expositiva também, os puritanos, eles priorizavam a aplicação da palavra de Deus. Eles tinham como meta principal concluir a reforma. Já vista que a igreja inglesa, anglicana, ela ainda tinha vestígios restantes da cerimônia dos ritos católicos da igreja medieval. Então, o propósito era extirpar estas influências da igreja medieval, né? Eles tinham como meta principal concluir a reforma e a melhor maneira de fazer isso era por meio da pregação expositiva, mostrando o que a palavra de Deus ensinando de uma forma didática que todos chegassem ao conhecimento, a conhecer, a se inteirar, a ter acesso à verdade do Evangelho. Significa que todas as partes das Escrituras ou da Escritura devem ser compreendidas e exibidas numa pregação que atinja de forma direta, objetiva, clara, o coração dos indivíduos, tá? Então, a pregação ela deveria ser o principal papel da liderança, do pastor, ocupando o lugar principal em seus cultos. Eles consideravam os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, como a biblioteca do Espírito Santo, né? Graciosamente deixada por Deus para o seu povo, para os seus filhos, para os cristãos. Então, o alvo do puritanismo era completar aquilo que fora iniciado pela reforma inglesa, né? Pelos movimentos que brotaram em várias partes da Europa, a partir do movimento ali na Alemanha, tá? Terminar de forma a adoração anglicana, introduzir uma disciplina eclesiástica eficaz
nas paróquias anglicanas, estabelecer a retidão nos campos políticos, domésticos, socioeconômicos, converter todos os cidadãos ingleses a uma vigorosa fé evangélica e também, por meio da pregação e do ensino do evangelho, bem como da santificação, seja das artes, das ciências e habilidades, a Inglaterra teria de se tornar uma terra de santos, modelo e protótipo de piedade coletiva e, como tal, um meio para toda a humanidade ser abençoada. Então, puritano já se fala purificar, tirar todo aqueles desmandos, todo aqueles desvio, toda aquela influência que ainda existia em alguns lugares, daquela influência da igreja medieval, da igreja papal, que ainda tinha uma forte influência sobre os reis, sobre as autoridades. Tá? Os puritanos também tinham uma ardente paixão por Cristo. A frase do inglês Thomas Golden, teólogo e pregador puritano, ali em 1600, ele nasceu ali em 1600, falecendo em 1680, ele disse certa vez: se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, ele sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. Então, Jesus é o centro do Evangelho e o propósito era Cristo, cristocêntrico na vida, Cristo na vida das pessoas. E finalizando o terceiro tópico da lição, alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo, a doutrina puritana do Espírito Santo, a missão do povo de Deus, a Bíblia, regra infalível de fé e prática. Então, o pentecostalismo, ele é resultado de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da história da igreja. Desde a Reforma Protestante, desde antes da Reforma Protestante, existiam aqueles de fora da igreja que estavam se movendo para que, de alguma forma, de alguma maneira, aqueles desvios, aqueles erros da Igreja Católica tivessem um fim. Muitos dentro da própria Igreja Católica não concordavam com os desmandos da igreja, a corrupção do clero, mas muitos daqueles que se opunham ou se levantavam eram silenciados, eram excomungados. Aprove a Deus, através de Martinho Lutero, quando ele estava lendo a carta aos Romanos, e ele se depara com um versículo que diz que o justo, ele vive pela fé. Então, Martinho Lutero, aquilo despertou no coração dele um desejo de conhecer esta verdade. Martinho Lutero, ele se martirizava, ele machucava a si mesmo, com o propósito de purificar, de alcançar a salvação. Ele confessava e não chegava aquela paz no seu coração. Então, quando ele se depara com a verdade do Evangelho, que o justo ele vive pela fé, Martinho Lutero continuou estudando, intensificando, buscando e aprendendo, o Espírito Santo iluminando seu coração. E a partir daí, Deus conduzindo a história, a partir deste homem de Deus, vários movimentos surgiram por parte da Europa, por parte dos países na Europa. Homens que muitas vezes não tinham esta referência para lhe apoiar, mas quando um se prontificou, Deus abriu os mares. E em várias partes da Europa, homens se prontificaram a levar adiante este movimento de libertação desses erros da Igreja Católica. Daí surge o pentecostalismo, surgem os reformistas,
Surgem os batistas, surgem os presbiterianos, surgem os metodistas em várias partes do mundo. Mas o propósito foi trazer à igreja o verdadeiro Evangelho de Cristo, as práticas que a Bíblia ensina, algo que a Igreja Católica muito havia se afastado, se desviado, tá? E o puritanismo foi um destes, embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscaram e experimentaram, sim, o avivamento, porque não existe avivamento sem retorno à palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, é movimento, é passageiro, não é avivamento. É a palavra de Deus, né, incendiando os corações, que trazem o verdadeiro avivamento. Então, o estudo da visão integral que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. O propósito deles era trazer o povo ao conhecimento da verdade. Que o povo simples tivesse acesso à verdade. Que a salvação é por meio da fé em Cristo. Que não é mérito humano, que não é obra humana. É por meio da fé, é graça imerecida. E muitos foram silenciados, pagaram com a morte, com a vida, né, para que hoje nós tenhamos essa liberdade de acesso à palavra de Deus. Então, o movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo nos faz voltar aos princípios bíblicos, né? Porventura esquecidos, e reforça os aspectos cristãos que vivenciamos, nos dá discernimento espiritual para não sermos confundidos e preserva em nós o fervor no serviço do Senhor. O propósito foi trazer de volta o acesso à palavra de Deus e extirpar do meio da igreja de Cristo as práticas pagãs, os desvios, a corrupção do clero, os desmandos da Igreja Católica, né, que oprimia o povo, que massacrava o povo, que extorquia o povo, se enriquecendo, assumindo um lugar que não era dela, né, querendo ser mediador entre Deus e os homens, colocando sua autoridade acima da Bíblia Sagrada e rebaixando a palavra de Deus a um mero livro qualquer. Então, Deus, ele é o dono da história, ele conduz a história. Então, sempre existiu, sempre existirá aqueles que não se dobraram, aqueles que se prontificam. Isaías capítulo 6, Deus diz a Isaías, Deus faz a pergunta: quem enviarei? Quem enviarei? Deus conversando, Isaías tem essa visão e vê o Senhor fazendo essa pergunta. Isaías ouve a voz do Senhor depois que ele é purificado e ele se prontifica. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, homens de Deus que deram voz ao Espírito Santo e que foram instrumentos de Deus ao longo da história para que a Igreja de Cristo avançasse, prevalecesse e continuasse marchando. Eu e você estamos aqui. Nós somos fruto desse testemunho, dessas reformas, desse retorno à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.